Bom, gente, eu sou a Gabriela, eu tenho 18 anos, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. E me pediram para falar um pouquinho sobre pecado, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir que você reze junto comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa mandar o seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos acolher com verdade, com carinho e com o coração aberto aquilo que tu tens para nós. Pedimos pela intercessão da Virgem Maria, que nós possamos ser fiéis a Deus, assim como ela foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então começando pela definição do que é pecado, a gente tem no catecismo uma definição bem clara. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então, analisando parte por parte, se o pecado ele é uma falta contra a razão e contra a verdade, ele na verdade é uma mentira, e uma mentira que não faz sentido ainda por cima. E se ele vai contra a consciência reta, ele vai contra aquilo que é natural nosso, de saber o que é certo e o que é errado. E se ele também é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certas coisas, a coisas passageiras, ele também é uma coisa que nos atrapalha a crescer como pessoas, a crescer como humanos. Então, o pecado é essa ruptura de relação com Deus. É quando a gente decide se afastar por Deus por livre e espontânea vontade. Até porque o demônio não obriga ninguém a pecar. Vamos ser sinceros. Mesmo que a gente peque e ache que aquilo não é tão pecado assim, a gente está assumindo uma responsabilidade de se afastar por Deus, porque a gente sabe, na nossa consciência plena, de que aquilo é pecado sim, e agora a gente também sabe que o pecado ele me afasta da graça de Deus. Lá em Gênesis 3, a gente tem a história de como tudo começou. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, feitos por Javé. Ela disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não deveis comer, e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher: Não morrereis de modo algum. Antes, Deus sabe que no dia que comerdes dele, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que o fruto era bom para comer, atraente para os olhos e desejável para adquirir conhecimento. Apanhou o fruto e comeu. Depois deu dele também para o marido, que estava com ela, e comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, juntaram as folhas de figueira e fizeram tangas para si. Olhando de uma maneira geral, a gente pode ver que o pecado ele é sempre um certo egoísmo, um certo orgulho, porque Adão e Eva tinham de tudo no jardim, mas eles não podiam comer somente de uma árvore, um fruto de uma árvore que ficava lá no meio do jardim, mas estava lá quieta. Mas Adão e Eva foram lá e experimentaram, exatamente porque parecia que o que Deus dava a eles não era suficiente? Não, mas por um orgulho, porque quando a serpente disse, vocês serão como Deus, eles quiseram experimentar. E realmente eles começaram a conhecer o bem e o mal, mas aquilo não era bom para o ser humano. E a gente vê que isso se repete nos dias de hoje. O pecado, ele nos convence, ele não nos obriga, ele nos convence. Então, quando a gente peca, é toda culpa nossa.
a gente pode ver que a serpente, ela foi lá e falou: é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto da árvore? Então Eva respondeu à serpente: não, ele disse apenas que não podemos comer daquela. Vocês entendem o perigo? Porque a gente começa a entrar na armadilha quando a gente tem esse diálogo com o pecado, quando a gente quer conversar. A serpente foi e fez uma acusação que já era falsa, só para Eva defender e falar: não, mas aquela ali que a gente não pode comer. E a partir daí, tudo se deu, porque a serpente falou: ah, mas então ele não deixa vocês comerem porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como ele. O que era a total mentira. Ser como Deus era impossível. E outra coisa, se existia todo aquele amor no jardim, se existia tudo aquilo para eles, por que eles queriam mais? O que Deus deu não era suficiente? Às vezes a gente também tem que pensar, o que Deus está me dando já não é suficiente? Será que eu preciso mesmo buscar esse mais que eu fico procurando e que eu nunca acho? Então, a mulher ela comeu do fruto proibido. E é interessante porque eu me recordo de uma história, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Padre Léo. O Padre Léo disse que a serpente primeiro conversou com Eva e não deu o fruto para ela do nada. E a serpente falou para Eva: poxa, olha só como é que essa maçã é bonita. Maçã não, olha só como é que esse fruto é bonito. Olha, ele não cheira bem. Dá uma lambida. E até quando Eva foi ver, ela já estava com a boca no fruto. Então ela já tinha mordido. E logo depois ela deu para o marido. Por quê? Porque quando a gente peca, a gente não peca sozinho. E antes da gente pecar, realmente existe esse diálogo. Porque antes da gente pecar, o demônio nos apresenta o pecado, ele nos mostra como aquilo é bom, faz toda a propaganda enganosa, e quando a gente experimenta, a gente vê que já não é tão bom assim. Depois que eles provaram do fruto, então os olhos deles se abriram. Isso significa que eles viram que erraram. E nisso que os olhos deles se abriram, eles também viram que eles não tinham mais a inocência. Então, eles precisaram se cobrir, porque a vergonha era tamanha que não fazia mais sentido andar do jeito que eles andavam antes. Então, juntaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. E a partir desse momento, eles começaram a se esconder de Deus. Outra coisa também muito ruim do pecado é que ele faz a gente fugir de Deus. Ele nos convence de que não é tão necessário estar perto de Deus a um longo prazo, então a gente vai deixando Deus de lado. E quando a gente percebe, a gente está muito no erro, a gente está atolado no erro. Então a gente tem vergonha de voltar, porque no nosso coração humano a gente acha que Deus nunca vai nos perdoar por aquilo que nós fizemos. Mas a grandeza de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Você já deve ter ouvido isso, mas Deus te ama infinitamente, mas detesta o seu pecado. E ele separa essas duas coisas. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E esse Deus é um Deus que dá a vida, uma vida plena e abundante. E lá em 1 João 3, tem uma frase muito importante da gente refletir, que é: quem não ama permanece na morte. O próprio amor, ele é Deus. Então, se a gente não permanece em Deus, a gente permanece na morte. E faz muito sentido também quando a gente para refletir sobre aquela palavra que diz que o salário do pecado é a morte. Se você deseja permanecer no pecado, você deseja permanecer na morte, nas trevas, e não na parte boa da vida, que é exatamente estar com Cristo, estar com Deus. Mas o que são essas coisas que me afastam de Deus? O que exatamente são essas atitudes, essas situações que me deixam ficar tão longe assim de Deus? Bom, a gente tem tipos de pecado, que são os pecados mortais e os pecados veniais. Primeiro eu vou explicar os mortais, porque aí fica mais simples de entender os veniais. Os pecados mortais são todos aqueles que vão contra os 10 mandamentos da lei de Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente bem sabe que Deus, ele nos ama infinitamente. E se tem uma coisa que ele é incapaz de fazer,
deixar de nos amar. Isso é muito bonito. É um amor que deixa até a gente constrangido, porque a gente não sabe retribuir, a gente nunca vai retribuir da mesma forma. Mas a beleza desse relacionamento com Deus é exatamente tentar amá-lo sobre todas as coisas. Tem uma música que diz: Deus é capaz de trocar reinos por ti e abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, ele daria novamente a vida por ti. É um amor tão grande que, se fosse necessário, Jesus morreria de novo só para te salvar. Porque o amor dele, ele é misericordioso, mesmo quando a gente não faz tanta questão assim de amar a Deus. E então, se Deus nos ama tão grandiosamente, tão infinitamente, o mínimo que a gente pode fazer é amá-lo acima de todos e acima de tudo. O segundo é não tomar seu santo nome em vão. Quando eu era criança, eu achava muito engraçada a situação de falar uma palavra várias vezes e ver ela perder o sentido. Tipo, revista, 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 revista. Revista, revista. Tá, pra mim já perdeu o sentido. A mesma coisa a gente deve pensar sobre o nome de Deus. Como a gente sabe, Deus é grande, Deus é amor e Deus é a própria perfeição. Mas se a gente fala o nome dele com nenhum zelo, sem cuidado, essa palavra acaba perdendo a essência daquilo que ela carrega. Essa palavra ela perde sentido para o nosso intelecto. Então, Deus, o nome de Deus, passa a não ser tão importante e nós passamos a desrespeitá-lo, usando em situações que não se devem ser usadas e também até fazendo piadas com o nome de Deus. Nós devemos guardar o nome de Deus, porque esse nome invoca um amor muito grande, um amor que a gente talvez nunca consiga compreender, só quando a gente chegar lá no céu. O terceiro é guardar domingos e festas. Bom, esse é prático. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar com essa pessoa. Então, você tem 6 dias da sua semana e no 7º, Deus te pede para que você vá visitá-lo. Simplesmente. Há algumas datas também de preceito da igreja que você deve ir na igreja também, que são muito importantes, como Páscoa, Natal. E esses dias precisam ser guardados, precisam ser santificados, para que você continue mantendo um bom relacionamento com Deus. O quarto é honrar pai e mãe. Bom, a gente chega numa idade que a gente não tem paciência. Não é que a gente perde a paciência, é que a gente não quer mais ter paciência. E, infelizmente, nossos pais são alvos dessa falta de paciência que a gente tem. A gente precisa parar e pensar um pouco. Parar e olhar os nossos pais com outros olhos. Encarar os nossos pais como humanos, pessoas que já foram jovens e que um dia cresceram e resolveram ter um filho, que por acaso é você, por acaso não, porque Deus escolheu. E abriram mão de muitas coisas para que você tivesse o que você tem hoje, para que você fosse a pessoa que você é hoje. Infelizmente, a gente não consegue enxergar tudo aquilo que os nossos pais fazem ou já fizeram por nós. A gente normalmente só consegue enxergar os defeitos, exatamente porque o defeito é muito fácil de ver, muito fácil de apontar. Mas o próprio Jesus, ele, quando veio à Terra, ele quis precisar de José e de Maria e obedeceu a eles também. E a nossa sabedoria está em obedecer os nossos pais também, que já tiveram muita experiência e que, com todos os defeitos do mundo, continuam sendo os nossos pais, aqueles que Deus escolheu para cuidar de nós. Então, se trata de ter um pouco mais de paciência e abaixar um pouquinho a bola para perceber que ele é meu pai e ela é minha mãe, e são eles que cuidam de mim, sendo pai ou mãe, não interessa. Não sendo pai ou mãe, sendo um avô ou uma tia, são eles que cuidam de mim, então são eles que eu devo respeitar.
O quinto mandamento é não matar. E é importante a gente parar para pensar que a vida, ela é sagrada porque ela vem de Deus. Eu já me perguntei muito por que que Deus criou o ser humano? Por que que Deus criou tudo isso? E uma resposta muito sábia que eu tive foi porque quando a gente ama, esse amor transborda. Ou seja, a gente é esse transbordar do amor de Deus. Então a vida ela é muito sagrada, porque ela é diretamente esse derramar do amor de Deus. E a vida pertence somente a Deus. Portanto, nós não devemos apoiar o aborto, a eutanásia, nenhum tipo de homicídio. Matar nunca vai ser uma coisa certa e nunca será. O sexto é não pecar contra a castidade. Bom, o pecado contra a castidade, ele é um pecado que diz muito a respeito de mim e a respeito do que eu enxergo do outro. Porque quando a gente peca contra a castidade, significa que a gente não tem respeito pelo nosso corpo e muito menos pelo corpo do outro. E muito além disso, a gente só consegue ver o corpo e não ver que tem uma alma ali, uma alma que veio de Deus. E a gente começa a coisificar as pessoas, o que é muito, muito ruim. Imagina que alguém chega na sua vida, então ela começa a criar um laço contigo, então ela resolve ter aquilo que ela queria desde o início, ela tira de você aquilo que ela sempre quis e fala: poxa, você já deu o que eu queria, tá bom? Tchau. Isso é muito, muito, muito ruim. Isso magoa demais o nosso coração. E quando a gente pega contra a castidade, a gente comete essa mágoa, mas de maneira disfarçada. A gente usa o outro e finge que tá tudo bem, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo fica, porque sexo antes do casamento é uma coisa normal, mas na verdade não se trata de amar, se trata de querer coisificar alguém, querer aquela pessoa somente para o meu prazer e não ter a paciência de esperar o plano de Deus, se o plano de Deus acontecer na nossa vida e não saber se realmente é aquilo que Deus quer para mim. O sétimo é não furtar. Uma vez, quando eu era criança, eu peguei um batom na farmácia. Eu mostrei para minha mãe, falei: mãe, poxa mãe, você me dá esse batom? E ela falou: não, filha, hoje não. Ok. Aí eu não me aguentei e eu peguei aquele batom. E eu lembro que quando chegou em casa, eu não aguentei, eu tive que mostrar para minha mãe: mãe, olha só, eu peguei isso daqui, já morrendo de medo. E naquele dia, minha mãe me ensinou que se aquilo não é meu, não é meu. E mesmo eu pegando para mim, vai continuar não sendo meu, porque naquele dia mesmo ela me mandou lá, na verdade era muito nova, então ela foi comigo e devolveu o tal do batom. A moça bem, ela ficou bem feliz com a atitude da minha mãe e deu o batom para minha mãe. Só que minha mãe, a fim de me educar, ela pegou aquele batom e escondeu, deu um fim nele, porque o que não é meu, não é meu, mesmo que eu pegue para mim, nunca será meu. O oitavo é não levantar falso testemunho. Bom, mentir é errado. E é errado pra caramba. Porque quando a gente mente, a gente priva aquela pessoa de ter um pleno conhecimento. A gente priva aquela pessoa de saber a verdade, de ter noção da realidade. E quando fazem isso com a gente fica como? A gente fica muito chateado. A mesma coisa se é uma mentira pequena, se é uma mentira grande. Se você está mentindo, é porque é melhor você falar a verdade. A minha mãe falava muito isso para mim. Se você quer mentir, é porque você tem que falar a verdade. Porque desse jeito a gente aprende a ser humano de verdade. E a gente não vira escravo de mentira. Porque a partir do momento que a gente abre porta para uma mentira, a gente vai abrindo porta para outras mentiras, então a gente começa a gente passa a viver a mentira. E quando a gente vai ver, a nossa vida já não faz mais nenhum sentido, porque não é de verdade. O nono é não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo e o homem também, né? Significa não coisificar as pessoas novamente, não olhar com desejo, porque naquele corpo habita uma alma, naquela alma
habita Deus. E muitas vezes aquela alma já encontrou outra alma que você também não tem que desejar. O que é seu, e o que é da outra pessoa é da outra pessoa. Ah, uma coisa que eu esqueci sobre o oitavo, não levantar falso testemunho, é que a fofoca, ela também é uma espécie de falso testemunho, porque você não sabe se a informação que você está passando sobre a outra pessoa é realmente verdade. E muitas vezes você está alimentando uma coisa que vai se transformar numa mentira ou que já é uma mentira. E o 10º é não cobiçar as coisas alheias. Porque eu volto a repetir, o que é do outro, porque Deus quis desse jeito, e o que é seu. E se você sente desejo de ter algo, não porque aquela pessoa tem, mas se você sente o desejo de ter algo, por exemplo, poxa, eu tive um colega que conseguiu comprar um carro. Poxa, mas eu também quero um carro para mim. Não porque ele conseguiu um carro, mas também porque eu quero crescer, eu quero ter um carro para ser mais prático. Então, você deve fazer por onde? Não deve desejar aquilo que é dele, porque de verdade nunca será seu e nunca será honesto. E não cobiçar as coisas alheias ajuda muito a não cobiçar coisas. Coisas que um dia essas vão acabar, que vão sumir. E o eterno é a sua alma e o amor que você teve pelos outros ao longo da sua vida. Em Provérbios 3, do 1 ao 4, nós temos a seguinte palavra: Meu filho, não esqueças do meu ensinamento, e o teu coração guarde os meus preceitos, porque te alcançarão longos dias, anos de vida e de prosperidade. Que a bondade e a fidelidade não te abandone. Prende-as em torno do teu pescoço e escreva-as sobre a tábua do teu coração. Essa passagem ela é muito bonita, porque é Deus falando: poxa, segue aquilo que eu falei que é certo, segue aquilo que eu já te expliquei que você deve fazer, porque assim você terá uma longa vida. Exatamente porque Deus é quem dá essa vida. E quando você segue os mandamentos, você vive uma vida de fé. E uma vida verdadeiramente de fé não é uma vida perdida, é uma vida ganhada, é uma vida bem vivida. Quando ele fala, prende-as em torno do teu pescoço, escreve sobre a tábua do teu coração, ele quer dizer que você tome significado sobre esses mandamentos, que eles não sejam regras, até porque eles nunca serão regras. Regras é quando a gente tem uma lista de coisas a se fazer e quando a gente não segue, a gente acaba ganhando uma punição. Acontece que se a gente não segue os mandamentos, quem aplica a punição somos nós mesmos. Exatamente porque se a gente não segue o mandamento, a gente peca. E se a gente peca, a gente entra no antro da mentira, e então a gente vai se embolando, quando a gente vê, a gente está no fundo do poço. É muito importante a gente seguir o mandamento, não porque a igreja está pedindo, não porque os seus pais te ensinaram, mas sim porque você quer amar a Deus verdadeiramente e você quer levar uma vida que seja realmente bem vivida, no amor de Deus. Os pecados veniais são pecados que não te tiram da graça, mas que continuam sendo pecados. Então, se acumulados, eles podem ser ainda piores do que os pecados mortais. Os pecados mortais, eles podem ser confessados ao Padre, e assim você consegue absolvição. Mas os pecados veniais, você pode pedir perdão a Deus na missa, porque são pecados que não ferem diretamente aos 10 mandamentos. Então, são pecados tipo deboche, uma palavra que você sabe que não deve pronunciar e aí você deixa escapar sem querer. Uma coisa que você sabe também que é errado, mas que você faz, mas a sua intenção não era exatamente fazer aquilo, entende? É como você faz no automático. E um pedaço da missa que você perde por distração. Esses são pecados veniais que você pode pedir perdão a Deus na missa, que Ele vai te perdoar. E para um pecado ser pecado, a gente precisa ter consciência de 3 coisas: a matéria, se ela é grave, a consciência, se ela é plena, e a vontade, se ela é deliberada. A matéria grave. É muito importante a gente pensar nisso, porque
Se eu cometi um pecado, eu preciso analisar a matéria desse pecado. Por exemplo, eu roubei um carro, eu roubei uma caneta. A matéria é diferente. E qual é a grave? A consciência plena. Consciência plena é quando a gente tem noção de que aquilo é pecado e tem noção do porquê que aquilo é pecado realmente. Mas quando a gente sabe que aquilo é pecado e a gente não busca entender por que aquilo é pecado e a gente faz aquele pecado porque a gente nunca buscou entender, aí continua sendo pecado e muito feio. Busca entender por que é pecado. E a vontade deliberada, que é quando ninguém nos obriga a fazer, nós não estamos sob ameaça de morte. Então, para resumir, a gente precisa saber que é pecado, consentir esse pecado e fazer o pecado. Se tiver essas três coisas, é pecado e você tem que se confessar. E aí a gente também tem os pecados capitais, que não são exatamente pecados, mas sim inclinações da nossa alma a fazer o mal. Porque, infelizmente, o pecado, quando entra no nosso coração, ele nos faz ficar viciados. E esse vício gera esses pecados capitais. O primeiro deles é o orgulho, exatamente porque o orgulho é o que leva a gente a fazer muitos outros pecados, porque o orgulho, ele passa um filtro na realidade, sabe? Então a gente já não enxerga mais as coisas como elas realmente são. E principalmente a gente não enxerga quem somos de verdade. Ou a gente acha que é muito grande, muito inacessível, ou a gente acha que nunca seremos derrubados. E quando a gente se depara com essa realidade, com a nossa realidade, a gente percebe que nós somos pequenos, que nós precisamos de ajuda, e muita gente entra em colapso por causa disso. O orgulho, ele nunca vai te ajudar em nada. Na verdade, nós devemos ser desapegados de nós mesmos, porque quem habita em nós é Deus, então quem vai fazer a bondade em nós acontecer é Deus também. Então, se trata de uma pequenez que você adquire para ser grande. A avareza é a vontade de querer coisas. É um pecado que está ligado ao dinheiro. E ele é muito ruim, porque você vai acumulando coisas, acumulando, e você acha que está seguro naquilo. Só que tem uma fase da nossa vida que a gente começa a perceber que aquelas coisas elas vão embora, que aquilo não vai ficar para sempre. Então essa falsa segurança ela vai embora. E a cura para isso é o desapego. A cura do orgulho é quando você começa a servir aos seus pais, a servir à igreja, a se botar no local de quem deve servir. E a cura da avareza é quando você desapega, começa a desapegar daquilo que você não precisa realmente. A terceira é a inveja. A inveja que é a tristeza de ver os outros felizes. Sabe aquele negócio de cada um toma conta da sua vida e aí a gente vai ver como é que o mundo vai ser melhor? É praticamente isso. Não se engane pensando que você nunca sentiu inveja. Infelizmente, ninguém está isento disso, porque a inveja, ela nos ronda e principalmente quem usa a rede social está muito no perigo de cair na inveja. Porque nas redes sociais a gente vê, por exemplo, o Instagram. O Instagram é muito exemplo batido, mas muito fiel. Porque no Instagram a gente só vê aquilo que a pessoa quer que a gente veja. A gente só vê aquilo que a pessoa manipulou e não a verdadeira realidade. E muitas vezes a gente inveja aquela realidade que não é tão realidade assim, mas que só aparece. E de repente parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo faz as coisas, parece que todo mundo é produtivo e vive sua própria vida, quando na verdade a gente precisa se preocupar com a nossa própria vida e com aquilo que a gente está fazendo da nossa vida, com o tempo que a gente tem perdido. A cura da inveja é a alegria, porque quando você começa a viver a sua vida, quando você começa a viver verdadeiramente para Deus, uma alegria começa a invadir o seu coração, de certa forma, porque você sabe que está fazendo certo e você sabe que está buscando ser uma pessoa melhor. A quarta é a ira, é a cólera ou a raiva muito intensa. Ela nos foi dada para
para odiar o pecado. Na verdade, a ira ela nos foi dada para que a gente tivesse aversão ao pecado. Só que o que acontece? A gente começa a odiar o irmão. Então isso se torna um pecado. É muito importante a gente saber separar, assim como Deus, o pecado do pecador. E eu vejo muita gente sentindo raiva do outro porque vê o outro fazendo coisa errada, mas a ira ela foi feita para a gente odiar a coisa que está errada, não a pessoa que fez a coisa errada, porque senão a gente nunca vai conseguir amar verdadeiramente alguém. E outra coisa, se a gente só ama a quem nos ama de volta, que tipo de amor é esse? Deus ele nos pede para amar verdadeiramente o irmão. E esse amor consiste em amar aqueles que também não nos amam. Porque se você fizer assim como todo mundo e só amar aqueles que te amam de volta, você não vai estar fazendo nada diferente. Você não vai ajudar o reino de Deus a se expandir. Você vai estar só vivendo naquela bolha e o amor de Deus pode não alcançar as outras pessoas por conta do seu egoísmo. Temos o quinto, que é a luxúria, que é quando a sua alma ela busca o prazer, independente de qualquer coisa. O que importa é o prazer. E a luxúria, ela está na alma de quem não tem controle sobre si mesmo, que passou a ser escravo de você mesmo, porque você só quer o prazer. Ninguém gosta de sofrer, mas é necessário a gente sofrer. Sofrer faz a nossa alma ficar melhor, faz a nossa alma ser lapidada. E a cura para luxúria, o padre Paulo Ricardo diz que é estudar. Foi um ótimo conselho, porque, pensando por um lado, quem processa o prazer é o nosso cérebro. Então, se a gente começa a estudar e a se alimentar da palavra de Deus, se a gente começa a se alimentar de coisas boas, quando o nosso corpo pede o prazer, a nossa alma já está cheia de Deus, então a gente sabe que não é necessário, então a gente não vai atrás desse prazer desesperadamente. A sexta é a gula, que é comer além do necessário. A gula, ela é muito ruim também porque ela mostra uma falta de disciplina, uma falta de controle próprio, até mesmo um problema, porque quando você come para encobrir os seus problemas, você não está encobrindo nada, você só está comendo. E aí você come, 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 come e nunca está satisfeito. E a cura para isso é sempre sair da mesa sentindo vontade de comer mais. Porque demora um tempo para o seu corpo entender que você já comeu o necessário para o seu sustento e que você não precisa se empanturrar de tanta coisa assim. E basta você querer também parar de se empanturrar de tanta coisa. Porque a gente brinca falando que come pra caramba e tudo mais, mas não é legal. A gente não precisa comer além daquilo que é necessário, até porque tem muitas pessoas no mundo que não tem nem o mínimo para comer. E nosso dever como cristão não é se empanturrar enquanto outros sofrem, mas sim se preocupar com o sofrimento do outro. A sétima, que é a preguiça. Quando a gente tem tempo e a gente não tem vontade. É praticamente isso. A gente tem como fazer, mas a gente não quer verdadeiramente. E a cura para isso é você se mexer. A preguiça ela parece muito inofensiva, mas a preguiça ela desenvolve muitas outras coisas, tipo ansiedade até, porque você fica na preguiça e aí você não consegue sair da preguiça. E aí você começa a ficar ansioso porque você não consegue sair da preguiça, mas você continua na preguiça porque você já está acostumado a ficar na preguiça. E de repente você vê que o dia passou e você não fez nada. E esse sentimento, ele acaba um pouquinho com a gente, porque um dia perdido é um dia que poderia ter sido muito bom, mas que por culpa minha, por culpa da minha preguiça, eu preferi ficar sem fazer nada. E Deus vai me cobrar um dia desses dias que eu já perdi por preguiça. Então, pensando um pouco mais sobre essa cobrança de Deus, é importante a gente pensar que a gente não tem a vida inteira pela frente. Na verdade, a gente não tem nem o amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Você quer ver? Olha, vamos contar aqui. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você ainda tá aí, né? Mas talvez, se eu contar mais 10 segundos, você não esteja mais. Exatamente porque a vida é um sopro e a vida ela precisa ser vivida a cada dia, a cada minuto de maneira muito intensa. Porque Santa Teresinha já dizia: Deus, para te amar, eu só tenho hoje. E exatamente, para amar a Deus, você só tem o agora. Para decidir sair do pecado, você só tem o agora. E nada do que você faça vai fazer voltar o tempo que você já perdeu, o tempo que você estava longe de Deus. E continuar se enchendo de coisas que não saciam não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai te levar a um grande vazio. E se você sente esse grande vazio hoje, se você sente que está no fundo do poço por conta do pecado, muito bom. Glória a Deus, porque no fundo do poço a gente só tem um movimento, que é ir para cima. Mas se você ainda não chegou no fundo do poço, não queira chegar lá. Vamos tentar subir também. Quem morre em pecado mortal, a nossa igreja ensina que vai direto para o inferno. Exatamente porque, como já conversamos lá no início, quem morre em pecado mortal é porque escolheu a morte. E que outra coisa você mereceria, senão o salário do pecado, que é a morte eterna, que não é essa vida eterna perto de Deus. É muito importante a gente se arrepender daquilo que a gente já fez, mas se arrepender verdadeiramente, se arrepender porque Deus, ele todos os dias nos dá uma chance de ser melhor, nos dá uma chance de fazer o certo, mas por um egoísmo, por um apego perverso a bens, a gente deixa de amar, a gente deixa de praticar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E talvez a vida que você esteja levando nesse momento, se não é a vida que Deus quer, com certeza é uma vida que não vale a pena. Se você tem medo de amar a Deus, não tenha. Deus, ele não te tira nada e ele nunca vai tirar. Mas algumas renúncias são necessárias. E essas renúncias exatamente são os pecados. Porque quem ama Deus, quem experimenta o amor de Deus uma vez, sinceramente, não tem como voltar atrás. Você provavelmente deve ter passado por algum retiro. Se não passou pelo retiro, você tem a experiência de amar a Deus todos os dias da sua vida até agora. E a única coisa que você precisa é exercitar esse amor. É sempre lembrar de quando você encontrou com Deus, quando você caiu em si e viu que precisava muito de Deus, viu que a vida que você levava era vazia e que não dava mais para viver assim. Não dá para voltar. Depois que a gente experimenta o amor de Deus, não dá para voltar atrás, não dá para ser a mesma pessoa que você foi antes, exatamente porque o encontro com Deus é uma coisa muito especial, que vai além do nosso pecado, que vai além da lama que a gente vivia antes. E é interessante pensar na lama exatamente porque quando a gente fala pecado, a gente fala que o pecado é como viver no meio da lama. E quem vive no meio da lama, senão os porcos? Uma vez eu escutei, quando era pequena também, o Padre Léo falando que os porcos eles não conseguem olhar para cima. Talvez os porcos não conheçam o céu, porque eles não conseguem olhar para cima. Eles não conseguem ver além da lama que eles estão rodeados. Eles não conseguem ver além daquela lavagem que eles são servidos. Então, eles brigam por aquilo que está ali na lama mesmo. Eles brigam pela sua lama. E que cena horrível, não é? Porque Deus ele nos fez para sermos muito melhores do que isso, muito melhores do que a lama. E o demônio, com inveja, ele tenta nos persuadir, ele tenta nos levar para o pecado, exatamente porque ele nunca vai poder atingir a Deus, mas ele pode nos atingir se a gente deixar. E lá em 1 João 3, o versículo 21, fala uma coisa muito interessante. Se você não tem. Se a sua consciência não pesa, você tem consciência diante de Deus. Você tem confiança diante de Deus, perdão. Significa que se a sua consciência, nesse momento, do momento que esse vídeo iniciou até agora, não te acusou de alguma coisa,
Você tem confiança diante de Deus. Então, aquela brincadeira de você pode morrer daqui a 10 segundos pode não te afetar muito, porque você tem a consciência de que tudo que você fez é certo. Amém por isso. Mas se alguma coisa te acusou, você precisa tirar esse orgulho de você, você precisa tirar essa capa que você insiste em se cobrir para falar que é perfeito. Deus ele vai continuar te amando, você falando que errou nisso, naquilo e naquilo outro. Ele vai continuar te amando, vai continuar tendo misericórdia. Mas o primeiro passo, ele tem que ser seu. O primeiro passo para viver essa vida plena, ele precisa vir de você. E então, lá no Evangelho de São Marcos, a gente também tem Jesus falando: quer me seguir? Pegue a sua cruz e caminhe comigo. O que significa pegar a cruz é pegar o seu sofrimento diário mesmo, pegar aquilo que é dificuldade na sua vida e aprender a amar a partir disso. Exatamente, o amor é essa flor que ela floresce naquilo que parecia que não ia florescer, naquilo que parecia impossível. Isso sim é amar. E então pedir a Deus essa graça de podermos amar verdadeiramente, porque nós fomos criados para sermos felizes, nós fomos criados para sermos livres. E quando a gente peca, a gente escolhe ser escravo, escravo de nós mesmos, escravos dos nossos desejos, escravo do próprio demônio, que não se importa com você. Ele não se importa, nunca se importou. Ele se importa em te usar, enquanto Deus ele se importa em te amar em todos os momentos. Deus ele te quer livre. Livre significa que não há nada externo te prendendo, não há algemas, não há opiniões alheias, não há nada no mundo que te prenda. E liberto significa que você não carrega prisões interiores. Significa que você não carrega Deus como um fardo, mas sim como um amor, como uma meta a ser seguida. Deus ele não quer você seguindo a ele como se fosse um certo dever, e apenas como dever. Ele quer você seguindo ele por amor. E é isso que importa. Não ter prisões interiores significa passar por um processo de cura, porque o pecado ele nos aprisiona de muitas formas, e muitas delas é interiormente. A gente acha que às vezes não consegue parar de fazer um pecado, parar de pecar. E isso é mentira, nós somos capazes de viver essa vida de santidade. Só que a gente tem que querer e querer muito. A gente tem que querer e querer com o nosso coração. E a partir do amor que nós temos por Deus, é que nós vamos conseguir superar esses pecados. E é como um remédio, sabe? Sabe quando o médico te passa um remédio, por exemplo, um antibiótico, e aí você tem uma quantidade de dias para tomar esse antibiótico. Só que chega, por exemplo, no quinto dia você se sente melhor, mas você precisa tomar até o sétimo dia, porque senão a bactéria ela não vai morrer. Senão o bicho que está dentro de você, ele não vai morrer. A mesma coisa quando a gente precisa se soltar do pecado. É como se fosse um remédio de todos os dias acordar e falar para Deus: Deus, me dê a graça de te amar muito nesse dia, me dê a graça de não pecar e fazer coisas que não são tão agradáveis assim para nossa carne, mas que são muito agradáveis para o crescimento da nossa alma, que são muito boas para o crescimento da nossa alma. Então, é tomar esse antibiótico todos os dias, mesmo que você sinta que já está muito liberto dos pecados que você já cometeu. É se alimentar de Deus todos os dias, mesmo que você ache que já está cheio de Deus. Mas, na verdade, você nunca vai estar cheio de Deus. Sempre vai ter um espaço no seu coração para você abrigar um pouco mais de Deus. Portanto, se você já passou por um processo de conhecer o amor de Deus e já também passou pelo processo de murchar um pouco, porque acontece a gente conhecer a Deus e aí ficar muito animado, porque a fé ela nos dá esse ânimo, né? Então, daqui a pouco esse ânimo ele passa, mas esse ânimo passa porque Deus quer dar lugar a uma nova fase, a uma fase em que você busca conhecê-lo, uma fase que você busca raízes fixadas em Deus.
Muitas vezes é isso que você precisa. É esse remédio que você precisa buscar todos os dias, incansavelmente. O pecado, ele nunca vai te fazer feliz. Mesmo que você veja os outros fazendo e os outros pareçam felizes. Na verdade, Deus te criou para uma vida santa, uma vida de verdadeiro amor com Ele, verdadeira comunhão. E a gente precisa dar esse passo para estar perto de Deus. A gente precisa dar esse passo de coragem, de ir contra um mundo inteiro que prega muitas coisas que parecem certas, mas não são. A gente precisa ter muita coragem para amar de verdade, coisa que muita gente aí fora não sabe o que é. E quando a gente passa a amar de verdade, a gente passa a querer ensinar os outros como é amar de verdade. E isso é muito bom, porque a gente passa a mostrar aos outros que o amor de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente achava que era o amor. E que o pecado já não é a coisa mais gostosa que você já teve na sua vida. É muito bom no início, mas se você continuar levando uma vida de pecado, a gente pode ver que não vai ser tão bom assim pelo resto da sua vida. Apenas Deus dá a vida e a abundância. E que agora a gente possa rezar novamente, pedindo para Deus acolher esse coração, que agora já tem esse conhecimento, acolher esse coração que é difícil de perdoar, que é difícil de enxergar os pecados, é difícil de enxergar os defeitos, mas que com a misericórdia, com a graça de Deus, vai alcançar o céu. Senhor Jesus, eu te peço que venha sobre o meu coração me mostrar que eu sou muito pequeno e que eu preciso todos os dias do seu amor, que eu preciso todos os dias te amar com radicalidade, te amar sem se importar com as outras coisas, te amar sem reservas. Vem ensinar o meu coração a te querer todos os dias, porque até a vontade de estar perto do Senhor vem de ti. Vem me ensinar, Senhor Jesus, a carregar a minha cruz e a não reclamar, porque é através da cruz que vou ter uma vida santa, uma vida feliz, uma vida pela qual valeu a pena viver. Eu te agradeço, Senhor, porque cheguei até aqui e te peço que guie o meu caminho até onde o Senhor quiser. Em tudo damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ah, uma última coisa. Uma vez eu li no Twitter uma postagem muito interessante, que a menina falava assim: eu sei que eu estou muito longe de ser santa, mas o que me anima é saber que Deus sempre me acolhe de braços abertos, enquanto o mundo ele vai me cancelar a qualquer momento. Eu não sei se você sabe, mas existe uma gíria chamada cancelar, e é quando a gente cancela uma pessoa. A gente viu que aquela pessoa fez uma coisa errada, então a gente fala, não, corta, desiste dessa pessoa. Acontece que com Deus isso nunca acontece. Mesmo que você se encontre no total erro nesse momento, Deus ele está de portas abertas para você e ele espera que você se arrependa dos seus pecados, mas não demore, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Eu espero que eu tenha sido útil para você com esse vídeo. Se eu fui útil, por favor, reze por mim, pela minha conversão. E se eu não fui, também reza por mim, pela minha conversão. E eu espero esbarrar com você um dia, tá bom? Muito obrigada por chegar até aqui e tchau!